Sim, isso mesmo. Saia com moletom, né, gente? Porque, sim, eu queria gravar esse vídeo agora, porque eu sei que muita gente vai se identificar com isso. E eu espero que eu não seja a única, provavelmente não sou, porque eu sei que a maioria de vocês são pessoas que passaram ah, por esse tipo de experiência de vida, né? Muitos de vocês foram ovelhas negras, muitos de vocês passaram por eventos traumáticos. E eu sei que isso pode ser um grande obstáculo, ou chamaria assim de desafio, né? Num ponto de vista mais otimista, para nossa evolução, né? Então eu queria falar um pouco sobre as coisas que eu fui sacando com o longo do tempo em relação ao fato de eu ter crescido com trauma. E não só com trauma, mas também com um ego muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, que isso já é um problema de todo mundo, quando você está na espiritualidade e você sofre com as consequências disso de uma forma mais, digamos assim, direta, o que acontece é que essa pessoa, quando entra na espiritualidade pela primeira vez, ela vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir aplicar e incorporar os conhecimentos e as verdades espirituais na vida dela. Por quê? Porque ela precisa ainda primeiro fazer todo um processo de não só entender o que ela passou, né? Muitas vezes a gente acaba ficando cego, até nós que somos mais conscientes, a gente ainda tá cego, né, por aqueles traumas. E até o reconhecimento de que algumas coisas que a gente já até assimilou e criou toda uma estrutura de ego ao redor daquilo é uma grande mentira, isso leva muito tempo, muita exterminação e muita dissolução até a gente se libertar de fato. E isso é uma coisa que não é legal de admitir, até mesmo pra mim, porque eu às vezes ficava pensando muitas vezes, nossa, que tipo assim, nossa cara, quando é que isso termina? Mas até quando você já tem o reconhecimento de tudo isso e você faz um processo de liberação, de mudar o seu estado e tudo mais, ainda assim você parece que fica impregnado, sabe? No seu padrão neural. É como se aquilo já fosse uma parte sua tão enraizada, sabe? Que é difícil você sair daquilo. Então o que acontece é que muitas vezes a gente quer mudar o nosso estilo de vida, a gente quer ser uma pessoa melhor, a gente quer, sabe, ter aquele padrão, aquele modelo que estereotipado até mesmo, da pessoa espiritualizada, que já tá tudo certo na vida, que ela traz só coisas boas, que ela já encontrou sua tribo de alma, só estão as almas gêmeas lá do lado dela. E muitas vezes não é o caso que acontece com a gente. E a gente às vezes começa a se culpar, pensar que a gente não é bom o suficiente, e até às vezes começa a colocar um monte de paradigmas em cima, que é o meu karma, eu tenho que pagar e não sei o quê. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso faz não só com que você tenha uma ideia errada sobre o que está acontecendo com você às vezes, mas também te faz o quê? Justifica você se culpar pelo fato de você ainda ter essa dificuldade muito grande. Então o primeiro passo que eu tive pra reconhecer quando você tem um trauma muito grande é que o seu ego provavelmente se tornou muito grande. Porque quando você passa por dores muito fortes na sua vida e você é uma pessoa que ainda tá numa consciência inferior, o que acontece é que, obviamente, o seu ego vai entrar no meio muito mais rápido, muito mais cedo na sua vida pra te proteger. Então você cria mecanismos de defesa, formas de ser que são autodestrutivas, destrutivas para os outros eventualmente, e que até você fazer todo um reencaminhamento da sua mente e do seu emocional para você não ser mais daquele jeito, não ter o mesmo tipo de reatividade, você tem que fazer isso num trabalho praticamente ritualístico. E aí é óbvio que fica muito difícil, né, eu falar aqui que talvez você tenha que fazer isso por um longo tempo da sua vida, tipo anos, anos, anos. E aí você pode se perguntar, caraca, será que eu nunca vou conseguir evoluir mais do que isso? Será que eu sempre vou ter que ficar me limpando e me purificando o resto da minha vida? E a verdade que eu tenho que te dizer aqui é que eu não sei, sabe? Eu não sei, porque é um caminho que cada um tem. E eu sei que no meu caminho, eu sinto que muito do meu propósito de vida sempre foi a transformação. Tanto que o sinal da espiritualidade que me mandou, que me chamou, me levou ao chamado da espiritualidade, foram as borboletas que começaram a aparecer na minha vida. Então, você sabe que a borboleta é aquela lagartinha que se rasteja no chão. Então, tipo, eu tava literalmente no chão da humanidade, o abismo espiritual.
Então, até eu fazer todo o processo para eu caminhar lá de volta, às vezes você cai um pouco para trás, você tem que voltar até mesmo que você não esteja caindo por causa de você, mas você tem que voltar um passo atrás para você rever outras questões, porque é um compilado, entende? A gente vai passando pelas vidas, acumulando coisas também de outras identidades passadas. E que às vezes você não tem consciência aqui agora, mas está impregnado no seu inconsciente. Então, se você pensa assim, caraca, mano, eu já vi tanto de mim e nunca é o suficiente. Infelizmente, talvez não seja de fato o suficiente, mas ele tem que ser o suficiente para você estar em um estado de aceitação com o que você pode extrair de melhor e evoluir agora. E eu não sei se muitas das pessoas que estão na espiritualidade, vocês que passaram por traumas, também passam por isso, de vocês, em vez de vocês focarem no momento em que vocês estão se curando, vocês já querem chegar logo no resultado em si. E aí o que acontece é o quê? Que você se cura meia boca, ou então você superestima e você acha que já tá totalmente curado. Então você já pode ir pra uma etapa mais à frente. Eu não tô falando isso pra ser pessimista nem nada, sabe? Mas isso é uma coisa que eu percebi que eu tinha que mudar muito em mim. Porque você também tem que entender que, tipo, esse processo de limpeza e cura não é express. Esse é o pior dos problemas da espiritualidade hoje em dia, que a gente fica vendo as pessoas vendendo fórmulas de felicidade, fórmulas de crescimento rápido, sabe? Geralmente num campo mais materialista, principalmente, e a gente ainda começa a colocar Matrix, infiltrar Matrix, né? Pensamentos da Matrix dentro da espiritualidade. Quer dizer, vou atrair minha alma gêmea, vou atrair minha chama gêmea, vou ter abundância financeira, porque são crenças limitantes sobre dinheiro. E não é que nada disso seja importante, ou seja, sabe? Mas tem muita infiltração da gente ainda buscando o ideal de perfeição ou de felicidade e incorporando isso em um processo natural de crescimento e evolução espiritual, que é o quê? Os desafios aparecem e a gente não quer lidar com eles, a gente ainda tá naquele processo de negação. É óbvio, é maravilhoso e importante a gente entender que a gente é muito mais do que a gente foi ensinado a ser, né? Até porque a gente perdeu, né, gente, com as civilizações, queda das civilizações, a gente perdeu completamente o contato com o nosso sentimento, com o nosso coração, com o nosso íntimo, com a nossa essência. Totalmente. Então, assim, é um momento que a gente tá passando de muita desestruturação e falta, né, de substância nas nossas vidas psicológicas, nas nossas vidas espirituais, porque parece até que nada é verdade e tudo é mentira, certo? Então fica difícil a gente ter uma direção. Então o que acontece é que a gente ainda tá nesse limbo. Muitos de nós que a gente tá na espiritualidade, a gente já quer estar lá num processo de ascensionando, entende? A gente já tá no eu superior, já tá vibrando alto, no super... Entende? Na superconsciência. O que acontece é que muitos de nós, a gente tem que fazer o quê? A gente tá despertando e tem que purificar e limpar. E tem uma canalização, que é uma canalização que eu mais gosto, que é da Pamela, eu acho, que se chama Dor do Nascimento Cósmico. E ali fala muito de, tipo assim, que nós estamos cansados, sabe? Encarnados, porque a gente vai passando pelas dores e tudo mais. Só que chega um ponto também que a gente se machuca muito, porque a nossa consciência, ela ainda tá entendendo tudo errado, sabe? E eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa visão ainda é muito limitada. Então, assim, não se julgue e não se culpe por isso. Isso não tem que dizimar ou minar sua felicidade agora, sabe? Você não precisa ter o tipo de contentamento do tipo da paz de Buda agora, sabe? Mas se você conseguir incorporar pelo menos um vislumbre dessa paz na sua vida, no momento presente agora, sabe? Tipo, fazendo o que você sabe que pode no seu alcance e fazendo o melhor pra você, que é exatamente o que significa amor próprio, certo? Você vai cada vez mais abrindo mais espaço pra você canalizar a sua cura e você conseguir alcançar estados de espírito mais elevados. E aí você tem que entender uma coisa, quando você é uma pessoa traumatizada, muito provavelmente você vai entrar nesses estados de espírito e você sustentar esse estado de espírito vai ser talvez muito curto, vai ser ainda muito difícil. Por quê? Porque muitos de nós, gente, a gente não tá acostumado, a gente não foi acostumado a estar nesses estados de espírito. Você que foi uma pessoa traumatizada que nem eu,
Tudo que você conheceu sua vida inteira foi fugir, foi lutar, foi se esconder, entende? Então, é mais ou menos isso. Dependendo do seu grau de trauma, que nem eu, que fui pro fundo do poço já, cara, você se acostuma tanto com a sombra que às vezes você até se torna enamorado das sombras. Isso é uma coisa que eu escrevi nas minhas notas faz umas semanas. Eu era enamorada das sombras. Porque eu já estava tão acostumada à escuridão na minha vida que você não sabe mais como é sentir luz. Se você sente luz, é sempre num grau muito pequeno, tipo migalhas de pão, sabe? Que você vai encontrando assim no longo do seu caminho. Um dia um pouquinho mais contente, mas você não consegue se entregar totalmente para aquele estado de espírito. Ou então ela pega esse estado de paz, de amor, de liberdade, né? E ela começa a deturpar, transformando aquilo em prazer ou em dor. Por quê? Porque esse é o sistema ou padrão emocional, espiritual, que ela conviu dentro dela a vida inteira. Então, se você é uma pessoa que tá nesse processo, cara, muitas vezes você pode se perguntar, nossa, cara, como eu sou horrível, como eu sou uma pessoa... Isso nunca vai acabar? Não é possível. E sim, cara, vai acabar. A questão é, a gente é muito imediatista. E eu acho que muitas pessoas traumatizadas também, elas têm o problema de serem ou pro extremo oposto, né, completamente conformadas com o estado de trauma que elas estão, o que é entendível, né, porque... Bom, quando você tem longa exposição ao trauma, a zona de conforto te conforta ou te protege de maior mal, né? Porque a gente sempre pensa o pior cenário. Mas também tem o extremo oposto, que a gente se torna pessoa muito imediatista e a gente quer curar da noite pro dia. Isso acontece muito com pessoas que foram viciadas a vida inteira, drogadas, né? E elas têm momentos de relapso, elas já desistem na primeira hora. Elas já desistem delas mesmas, entende? Então, mesmo que você não esteja percebendo, é 1% por dia, gente. 1% por dia no ano, 365%. Então, tipo, é uma coisa gradual. Não se engane pelas aparências do agora, sabe? Se você já tá, tipo... Eu vejo muitos de vocês aqui, tipo, 10 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo na espiritualidade. E eu, Mika, eu sempre estou fazendo shadow work. É sempre esse trabalho de sombra. É o mesmo problema. Eu não aguento mais. E a questão é, pode parecer no seu tempo que é pouca coisa, que tá tudo sendo em vão, o nosso trabalho, mas não tá. A gente tá crescendo sim espiritualmente. E não tenham medo de ser essa pessoa dentro da espiritualidade que não é igual outras pessoas que já estão um pouco mais, sabe, já conseguem estar mais no zen ali. Porque quantos de vocês ainda tem que lidar com coisas do passado, sabe? Coisas do seu próprio espírito que ele já ficou tão aferrado, tão enraizado naqueles conceitos errados, valores invertidos, daquele ego, sabe? Que você nunca conheceu outra história além dessa, sabe? E você não sabia nem o que era, coisas básicas, provavelmente, sabe? O que é amor, o que é afeto,
como amar as pessoas, como me amar. Eu não sei o que é isso, eu não sabia o que era isso, gente, até meus 18 anos, ninguém me ensinou. Então é óbvio, cara, que isso, quando é tudo isso que você conhece, demora um tempo até você se acostumar com a luz, mas isso é a questão, demora até tempo pra você querer a luz. Então, por isso mesmo que eu acho, assim, a questão de você ter bem estruturado conhecimento espiritual, autoconhecimento e os valores espirituais na sua vida, isso tudo é importante para dirigir sua vida enquanto você está se curando. Porque muito provavelmente, se depender da sua vontade, gente, sendo completamente aberta e sincera, você não consegue, você não quer ir pra luz. Porque você já ficou completamente acostumado na sombra, sabe? Então, o que faz, por exemplo, o que me fez muito eu sempre querer buscar a minha luz é eu entender que primeiro, tudo que eu tô passando dessa identidade que não quer a luz é devido a esses traumas, então eu não preciso me identificar. Todos os conhecimentos espirituais também que eu tenho, que me ajudaram, sabe? Como é que eu sou formada, como é o meu psicológico é formado. Tudo isso me ajuda a ficar mais calma, mais presente e ter mais consciência das dificuldades e desafios que eu tenho pra aprender. E principalmente a questão, pra mim, a questão ética sempre foi, assim, o meu salva-vidas, né? Principalmente quando você é uma pessoa mais racional. Então a racionalidade, gente, ajuda muito a pessoa que tá traumatizada. É óbvio que quando você tem processo de trauma, você se torna uma pessoa muito irracional, sabe? Mas quando eu falo de razão, é você realmente olhar as coisas como um fato e não se deixar cair pela subjetividade, sabe? E a gente às vezes volta pra esse caminho. Isso eu falo no meu vídeo sobre como sair do ciclo de despertar terreno. Às vezes você vai passar por isso por mais umas 10 vezes, mas vai chegar um momento que você já passou por tantas vezes, né, que você é meio que vencido pelo cansaço e você cria mais maturidade e você não sente mais a necessidade de a sua alma fazer o mesmo caminho turbulento, sabe? Você já escolhe por livre-arbítrio seguir um caminho do meio. Ai, gente, eu esqueci de falar uma coisa importante também. Muitos de vocês vão pensar que é, na verdade, um obstáculo. Que, na verdade, é uma coisa ruim. Ou precisa ser uma coisa ruim o fato de vocês terem passado por traumas. Aí está. Você vendo as suas fraquezas, as suas piores fraquezas, os seus piores medos, nesta vida, agora, e na mesma vida você escolher superar, cara, você tem muita mais consciência. Porque você viveu na pele o extremo oposto. Você sabe exatamente qual é o seu ponto fraco. E quando você sabe exatamente qual é o seu ponto fraco, e você escolhe se desenvolver a partir daquilo, não existe coisa nenhuma, pessoa nenhuma lá fora, que vá conseguir utilizar isso contra você. Então, assim, é meio que uma forma de evolução oblíqua. Bom, eu espero que era isso, gente, que eu queria falar, sabe? Eu achei que podia ajudar muita gente que tá passando por trauma, sabe? E autocobrança, se comparar com os outros nesse caminho de evolução, achar que já tem que estar lá na frente e achar que não tá evoluindo por causa disso, sabe? O importante é a gente sempre olhar pra dias melhores, sabe? E eu acho que é isso. Até mais, gente. E beijos, beijos e até o próximo vídeo.